doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram depositados aqui. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida de cada um, ó Deus, e multiplicando em bênçãos na vida de cada um, Senhor. Ó Senhor, guarda o teu povo, Pai. Ó Senhor, proteja-nos, ó Pai, de todo mal. Esteja acampando os teus anjos, ó Deus, em volta do teu povo, Senhor. Pai querido, guarda-nos, ó Pai, onde estivermos, Senhor. E que nada, Senhor, venha faltar em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo cada necessidade dos teus filhos, ó Pai, segundo a tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé? Senta não, irmãos. Peguei antes de você sentar, senão eu falo assim, Milba, levanta de novo. Nosso Deus é um Deus forte, e nós, como servimos a um Deus forte, também temos a tendência a sermos fortes e ficar mais tempo em pé um pouquinho, né? Nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Deus forte. É Jeová Rafá. É o Elion. É o Deus que cura toda dor e a nossa justiça. Amém? Amém? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Deus, teu nome é precioso, meu primeiro príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Virei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Ele é o nosso pastor, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus
presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. E tudo governa. E tudo governa. Nosso Deus governa tudo e Ele sonda o nosso coração. Cada dia nós temos que declarar mais e mais: Senhor, sonda-me e usa-me como um farol, como ponte, para que a humanidade, para que o mundo veja a Tua luz através de nós. Declaremos a Ele: Senhor, sonda-me e usa-me. Declare: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me,
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me. Declare mais uma vez: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor, a cada dia, Pai. Usa-nos mais e mais, Pai. Porque nós te louvaremos. Não importam as circunstâncias, não importa onde estivermos, o que passarmos, o que enfrentarmos, Pai. Te louvaremos porque só Tu és o Deus maravilhoso, o Deus fiel, Pai. Sempre a Ele, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, que comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Declare mais uma vez: te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, cada dia mais perto, junto aos Teus pés. Que esse seja o maior prazer da nossa vida, pois prazer maior não há que me render e
te adorar, pois tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tu és meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que o velho homem morra, Pai. Que os nossos pensamentos humanos, Pai, caiam por terra. Que a tua vida, Senhor, esteja vivendo em cada um de nós, Pai. A partir de hoje, a partir do momento em que aceitamos a Ti como o único e suficiente Salvador, Pai. Somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Senhor. Não há outro a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos prestar culto, Senhor, senão a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Pastor Jorge. Quero convidar as crianças de 2 a 8 anos
para estarem subindo para o culto infantil. Podem vir? Vou estabelecer uma questão muito séria aqui como igreja. Fazer um decreto pastoral. Ninguém pode vir sem camisa mais para o culto, viu, Yuri? Quero dizer para vocês aí, tricolores, curtam bem. Não me lembro da última vez e não sei quando será a próxima, então curtam bem, né? Pois é. Eu estava tão feliz com o pastor Alexandre, já vou ter que repensar e reconversar com ele, porque é vascaíno, vê se pode. Então, vamos conversar de novo, vamos começar do zero. Vamos. Pode vir, todas as crianças de 2 a 8 anos. Já chegou? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos fechar os olhinhos. Quero convidar os amados, mesmo assentados como estão, vamos falar com o Senhor. Pai amado, abençoa nossas crianças, Pai. Agora, quando elas estarão indo para o culto, numa linguagem própria para elas, que o Senhor mesmo esteja aplicando a Tua palavra aos seus corações. Muito obrigado por suas vidas, muito obrigado pelos tios, tias e tenham se dedicado a Deus para o culto infantil. Esteja abençoando neste momento no ajuntamento do Teu povo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Podem ir. O pastor Alexandre é membro ali da Primeira Igreja Batista em Marileia, nosso coordenador aí a nível de associação, fora convidado por nós para hoje estar trazendo a palavra, trazendo a mensagem. Na quinta-feira ele também vai estar abrindo a mensagem, né, no congresso dos nossos adolescentes, e daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre isso também. Não quero passar, pastor, a palavra, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, Deus abençoe. Até meia-noite. A paz do Senhor, amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa igreja, que Deus possa abençoar a vida do pastor, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar, né, irmã? A irmã sabe o que eu quero dizer, né? Amar o amigo é bonito, mas amar o inimigo é honroso. Então, que nós amemos os tricolores, os flamenguistas, nós vascaínos, né? Fazer o quê, né? Precisamos amar. Mas eu agradeço a Deus porque, acima de qualquer time que vença, o nosso time cristão já é vencedor no nome de Jesus, amém? E nós temos a certeza de que essa vitória ela não vai ser só desfrutada no dia de hoje. Parabenizo sim aos tricolores que, por sinal, fizeram uma bela campanha desde o início. É merecido, a gente tem que reconhecer isso. Mas imaginem o que Deus faz na nossa vida todos os dias e às vezes nós não comemoramos. É por motivo de nós pensarmos, porque se pensarmos assim, éramos para comemorar todos os dias o campeonato de Cristo. Porque só a misericórdia dele que se renova a cada dia é um dos muitos motivos que temos para comemorar. Amém? Nós agradecemos a Deus sim, porque nesta oportunidade Deus quer nos falar de uma forma muito clara, de uma forma muito simples. Mas antes de entrarmos na mensagem, na reflexão dessa noite, eu gostaria de pedir licença ao pastor Jorge, dar um comunicado em nome da associação. Nós, este ano, assumimos junto com ali a associação a partir de junho, e Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos alguns trabalhos com as igrejas, porque entendemos que a associação ela não tem motivo de existir se não for por causa das igrejas. Os irmãos que trabalham aí em empresas sabem que o que significa um órgão de staff é aquele órgão de apoio, é aquele órgão que serve para apoiar os outros departamentos de uma empresa. E a assembleia, a associação, ela deve ser vista assim, como uma instituição com o objetivo de apoiar as igrejas. Então, as nossas atividades são únicas e exclusivamente para que as igrejas possam se aproveitar dessa ferramenta para a promoção maior, que o objetivo final é a promoção do reino.
Nós tivemos muitas atividades esse ano e eu gostaria aqui também de convidar esta igreja para a última atividade deste ano. Nós vamos ter 2 recitais de Natal. É o mesmo recital. Nós conseguimos juntar em algumas igrejas e conseguimos juntar cerca de 120 vozes. E esse recital vai acontecer nos dias 7 e 8 de dezembro. No dia 7 vai acontecer lá em Casimiro de Abreu, naquela praça principal ali de Casimiro, que foi totalmente reformada pela prefeitura de lá. Ela está muito bonita e nós teremos a oportunidade de estar lá com esse grupo de irmãos, com esse coral formado por essas 120 vozes ali, louvando a Deus pelo verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo nascendo em nossos corações. Isso dia 7 de dezembro, na sexta-feira. E no sábado, esse mesmo recital vai acontecer aqui em Rio das Ostras. Vai ser lá na Lagoa do Iriri, no anfiteatro. Nós aproveitamos a oportunidade que a própria prefeitura da cidade está querendo fazer daquele local um local assim mais conhecido, um local mais explorado. Então nós vamos ter o mesmo recital do dia 7, no dia 8 de dezembro, ali no anfiteatro, e a gente gostaria que os irmãos convidassem as suas famílias, os seus vizinhos. Nós estaremos divulgando isso pelo Facebook. Eu sei que tem alguns irmãos aqui da igreja que já têm acesso à página da associação, é ABS Litoral, tudo junto, né? @hotmail.com é o nosso e-mail, e a página também é a mesma coisa, é a Associação Batista Serra Litoral, tudo junto, né? Sem ser cedilha, sem tio, é claro. E os irmãos lá têm todas as atividades da associação, fotos da nossa assembleia, e as igrejas que querem, que desejam fazer os seus anúncios, os seus comunicados. Por exemplo, o congresso aqui dos adolescentes já está lá no Facebook. Quem acessar lá vai ver lá o cartaz, tá bom? Porque a ideia é fazer essa divulgação para as outras igrejas também. Orem, participe dessa última atividade da associação, que com certeza o nosso objetivo é mostrar ao mundo que além da comemoração natalina, de uma mesa farta, de congratulações, de comunhão familiar, o objetivo maior é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu gostaria de falar nessa noite sobre a questão de nós... o que eu entendo quando Deus ele quer o melhor para a minha vida? O que me leva a pensar e que seja esse melhor de Deus para a minha vida? O povo de Deus, por muito tempo, ele experimentou o melhor de Deus. Mas houve momentos, houve situações na vida do povo de Deus e que eles não souberam se aproveitar deste melhor. E eu fico imaginando, irmãos, nos nossos dias de hoje, nós que declaramos servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vencedor do mal, ao Deus que venceu a morte, ao Deus que é sobre todos os deuses, e às vezes nós agimos ou tomamos atitudes como que se isso não fosse o melhor para as nossas vidas. Era mais ou menos assim que por vezes o povo reagia em relação a esse melhor de Deus nas suas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler os versículos de 16 a 21. E o título da mensagem já está exposto aí. É Aprendendo a Esperar o Melhor de Deus. Nós vamos ler essa passagem bíblica. Os irmãos estarão acompanhando em suas Bíblias, mesmo que por vezes possam ter aí alguma versão diferente. Isaías 43, versículo 16 a 21. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim, são palavras de Deus. É claro que aqui foi redigido por Isaías, um homem que foi separado por Deus para pregar ao povo de Judá. O reino de Judá era o reino do sul, um reino que havia por muito tempo experimentado esse melhor de Deus,
mas que algumas coisas aconteceram no meio do povo, principalmente com os seus líderes e, consequentemente, com os seus liderados, em que Deus teve a necessidade de levantar este profeta. Tanto é que o nome Isaías, no hebraico, significa o Senhor é salvação. Porque Deus, ele tinha o interesse de resgatar aquilo que ele tinha dado de melhor para o povo e que o povo, com o passar do tempo, havia perdido. Então Isaías, ele abre a sua boca e ele profetiza para o povo, para que o povo pudesse arrepender-se, converter-se, para que o povo pudesse voltar atrás desse melhor que Deus havia dado. E aqui nesse contexto aqui nós vemos que só Deus, somente Deus ele tem capacidade, somente Ele para resgatar o povo de Israel. Então a palavra do Senhor ele vai dizer assim, acompanhe por favor. Assim diz o Senhor: o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém? O contexto dessa passagem é justamente quando Judá, após a divisão que houve entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, onde a capital era ali Judá, eles perceberam que, com o passar do tempo, todos os ensinamentos dos seus antepassados, mesmo quando antes de eles saírem lá do Egito, toda aquela peregrinação do deserto, os mandamentos que foram colocados por Moisés, por Josué, e até chegar a este contexto histórico aqui, eles já entendiam, isso já era incutado na cabeça deles, nas suas crianças, de que Deus, Ele deseja para nós sempre o melhor. Nesse período aqui, quando Isaías escreve, é mais ou menos entre o ano, alguns estudiosos vão dizer, entre o ano 750, outros até 690, então a gente vai ficar aí numa média aí de 720, nesse período da história, antes do cristianismo. Ele, quando ele escreve, Israel, faltavam poucos anos para ele ser totalmente eliminado, como povo, como cidade estabelecida. Mas Judá ainda experimentava o melhor de Deus. Só que com o passar do tempo, talvez Judá querendo se assemelhar às nações vizinhas, e que na sua totalidade eram nações pagãs, eles começaram a deixar entrar na cidade, no povo de Judá, alguns costumes. E não tem aquela situação que a gente, não deixa, é melhor assim, é melhor fazer isso dentro da igreja do que ele estar no mundo. Aquele jeitinho brasileiro que a gente começa a querer dar, para que nós não percamos o irmão, para que nós não percamos a membresia, para que isso não faça diminuir a nossa igreja em termos de quantidade. Mas aí nós nos esquecemos que a qualidade ela fica a desejar. E é o que aconteceu com o povo de Judá. Quando Deus, ele fala para Isaías dizer ao povo, que assim diz o Senhor, Deus ele traz à memória uma situação que havia acontecido com eles. E quando ouvimos falar no tempo de Deus, parece que por vezes nós nos assustamos, porque nós sabemos que Deus ele não se dirige, ele não se limita ao nosso tempo humano, que é chamado tempo cronos, ou seja, é o nosso tempo de 24 horas, um dia.
mas Deus, o tempo dele, na verdade, ele é atemporal. Tanto que a própria palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 3, né, que para Deus um dia para o Senhor é como 1000 anos, assim também como 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então para Deus não há esse limite de tempo. E como entender o melhor de Deus no tempo de Deus, sendo que hoje nós vivemos num mundo meio que é de ativismo. Nós vivemos hoje num mundo em que nós queremos o fast food, nós queremos o rápido, nós queremos o self-serve, nós queremos a coisa para ontem. Como esperar o melhor de Deus se Deus não está limitado às 24 horas do meu dia? Como esperar o melhor de Deus sabendo que o tempo de Deus, sabemos que Ele é perfeito, que Ele é agradável, mas como eu vou esperar se a coisa está acontecendo comigo agora e eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma solução? Amanhã é segunda-feira, eu preciso pagar a conta. Amanhã é segunda-feira, eu preciso acordar cedo, eu preciso arrumar um emprego. Se eu não acordar cedo, de repente eu não vou conseguir aquela vaga. Como entender? Como esperar o melhor de Deus? Então eu gostaria de aqui, em 3 instâncias, em 3 etapas, mostrar que esperar o melhor de Deus é saber que o nosso passado, ele não deve ser a nossa referência. E isso está bem claro nos versículos de 16 a 18. Porque quando Isaías ele começa a falar ao povo, de que ele diz que eles precisavam, que assim diz o Senhor, que preparou um caminho, que nas águas impetuosas, uma vereda, e trouxe o carro, o cavalo. A quem aqui Isaías estava se referindo? Quem poderia me dizer? Um de cada vez. A quem Deus estava se referindo aqui quando ele fala para o povo de Deus que ele havia preparado um caminho, uma vereda, e que trouxe o carro, o cavalo, o exército, e eles todos deitaram nesse caminho e nunca mais se levantarão. Eles foram extintos. Aqui Deus estava fazendo menção, sabe de quê, irmãos? Quando o povo saiu da terra do Egito, não é isso? E quando de repente o faraó, na primeira instância, tinha deixado o povo ir, mas depois Deus endureceu o seu coração novamente, e ele junta o seu exército, e ele também, juntamente com o exército, começa a seguir o povo. E aí o povo diante do mar, que não conseguiam atravessar, Deus ali agiu de forma sobrenatural, o mar se abriu, o povo atravessou. E quando então o exército também quis atravessar por esse mesmo caminho, os irmãos conhecem a história, o mar se fechou e todo o povo do Egito foi extinto. Mas eu estou dizendo para você que esperar o melhor de Deus é saber que o passado não deve ser a nossa referência. Pastor, como não? Se o próprio Deus traz à tona, traz à memória o que ele havia feito com o povo do Egito ali, e estava trazendo isso à memória do povo de Israel ali naquele momento, quando ele diz aqui que aqueles carros entraram naquele caminho, mas eles foram extintos. No versículo 18, então, ele vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A palavra de Deus ela é bem clara e direta, e isso quer dizer: o que passou, passou. Se perdemos ou se ganhamos, passou. Há momentos na nossa vida que a gente parece que vive de saudosismo. Ah, aquele tempo que era bom. Ah, aquele tempo que eu gostava. Mas aquele tempo não volta mais. Aquele tempo passou. Ao mesmo tempo que Deus aqui traz, numa primeira instância, a memória daquele povo, que eles haviam sido resgatados, que Deus agiu de forma soberana, de forma poderosa, de forma sobrenatural, e que fez todos aqueles sinais ali no Egito, com as pragas, e depois o mar se abriu, e depois o povo do Egito foi engolido por esse mar. Deus estava trazendo isso à memória do povo, não para que eles ficassem enaltecidos,
não para que eles ficassem nesse saudosismo, mas Deus quis mostrar que as coisas do passado não, de fato, devem ser, obrigado, meu amado, não deve ser a nossa referência. É claro que aqui no nosso dia a dia, aquilo que você foi realmente traz consequência para o que você é e com certeza para o seu futuro. Se você for uma pessoa que estudou, hoje você vai desfrutar do seu estudo. Não estou me referindo a esse passado, mas aquele passado que por vezes nos impede de caminhar. Aquele passado que por vezes nos impede de prosseguir. E o que Deus estava querendo mostrar para o povo, que eles tinham alcançado um momento, um melhor de Deus, mas na cabeça do povo aquilo já estava bom. Olha só, é o saudosismo, e aí agora nós vemos também a questão do comodismo. Tá bom assim, tá bom desse jeito, não precisa mexer mais não. Não tem aquela situação que às vezes você acha que tem alguma coisa boa em alguma área da sua vida, deixa quieto, tá bom assim. Parece que há uma satisfação generalizada, parece que nós nos conformamos e por isso nós nos acomodamos a não querer crescer, a não querer evoluir. E aí eu fico pensando, irmãos, imaginem se um médico parasse de estudar depois de ele ter sido formado ou ele ter tirado o seu doutorado, com tantas doenças avançando aí. Irmãos, vocês sabem aí, as notícias estão aí. Enfermidades que já foram praticamente erradicadas no Brasil estão voltando. Rubéola, hanseníase, que tinha esse controle total. Nós estamos percebendo que essas doenças estão vindo outra vez, estão alcançando a nossa humanidade, num mundo tão intelectualizado, num mundo tão progresso, porque nós achávamos que estaríamos sempre dominando esses assuntos, essas questões. Então começamos a perceber que o povo de Deus, ele estava entrando num tempo de marasmo, um tempo de acomodação. Tá bom assim? E aí eu sinto dizer, por que não, abre aspas, a síndrome de Cinderela. Ou de Cinderela não, de Gabriela. Quem conhece aqui a síndrome de Gabriela? Alguém conhece? Não? Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, e eu vou morrer assim, tá bom assim. Isso não é para aqueles que querem o melhor de Deus. Isto não serve para aqueles que pretendem alcançar o melhor de Deus à sua vida. Não devemos e nem podemos viver de recordações ou até mesmo curtir mágoas, curtir de sabores, nem tampouco nos vangloriar por alguma coisa, por alguma conquista. É válido sim, mas isso não pode ser o nosso referencial. Isso não pode servir para que nós vivamos de passado. Nós não somos museu. Nós precisamos ter as nossas experiências do passado, mas a referência delas é para que elas nos motivem ou a melhorar, ou a consertar, ou então a continuar melhorando naquilo que nós já passamos, naquilo que nós já experimentamos. E o povo de Deus estava naquela situação, eles precisavam acordar, vocês precisavam entender que o melhor de Deus ainda tinha muito para a vida deles, mas eles achavam que estavam bom. Paulo, na sua carta de Coríntios, no capítulo 5, 7 de 2 Coríntios, inclusive é a divisa dos adolescentes do congresso que vai começar quinta-feira, vamos todos repetir: se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, e eis que tudo, irmãos, pontos, isso é fato. O crente, o cristão que experimentou Cristo em sua vida, que experimentou transformação, não pode se contentar do seu passado. O seu passado, o meu passado, é homem velho.
o seu passado, o meu passado, são coisas que desagradavam a Deus. Mas se nós somos de Cristo, as coisas velhas já, e as coisas se fazem novas. E nós cantamos isso, que nós vivemos em novidade de vida, mas parece que o nosso pé ainda está meio que lá atrás. Parece que ao invés de ir para frente, eu estou regredindo. Movimento progressivo, mas não acelerado. Isso na física, movimento progressivo é mais retrógrado. É para trás. Isso não pode acontecer com aqueles que são seus. Deus havia escolhido um povo para reinar sobre ele. E os irmãos sabem que quando o povo quis o rei, na verdade é porque os vizinhos tinham e eles não tinham. Isso está lá em 1 Samuel. Quando o povo se queixa ao profeta Samuel de que eles queriam um rei igual aos vizinhos. É aquela situação que às vezes nós pensamos, pastor, de que a grama do vizinho está mais verde, de que o jardim do vizinho está mais bonito. Mas aí nós nos esquecemos que para esse jardim estar bonito, houve necessidade de podar, houve necessidade de cortar espinhos, houve necessidade de adubar, de molhar ali constantemente. E a nossa grama, o nosso jardim está seco, mas o nosso vizinho está molhado, mas ele fez. E a gente fica lembrando, no tempo de outrora, quando meu jardim era verde, era florido. E aí eu me acomodo a uma situação. Nós entendemos que esperar o melhor de Deus é saber que o passado não deve ser a nossa referência. Mesmo Deus trazendo à memória daquele povo o que havia feito com o povo do Egito, ele no versículo 18 ele vai dizer: eu disse isso, mas dessas coisas são passadas, não precisa ficar lembrando disso não. Porque enquanto esperar o melhor de Deus é saber que em segundo lugar, e que enquanto esperamos, Deus, Ele provê, Ele nos molda. E os versículos 19 e 20, Ele vai nos dizer: eis que farei uma coisa nova para vocês, meu povo. Eis que farei uma coisa nova para vocês, igreja de Rio das Ostras. Eis que farei uma coisa nova para você, igreja do Senhor. Sairá a luz porventura e não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Deus quis mostrar para aquele povo que eles estavam padecendo sim, que eles estavam sendo perseguidos sim, mas não porque Deus imputou isso a eles, mas por causa da desobediência, por causa de eles não terem aproveitado o melhor que Deus tinha para ele. E nesse contexto nos vem a pergunta: será que eu tenho sido o melhor de Deus? Diante de tantas possibilidades que o mundo nos oferece, sejam com as imagens ou os personagens que nós vemos nas televisões, sejam com as músicas que nós ouvimos no rádio ou aquilo que acessamos na internet, a verdadeira santidade é se posicionar como alguém que não precisa disso para ser feliz, alguém que quer manter seu corpo e sua mente sã, até mesmo nos relacionamentos com que nós nos tocamos alguém, ou permitimos que alguém nos toque. Isso revela realmente se nós temos sido o melhor de Deus, se nós temos experimentado esse melhor de Deus. As formas com que as palavras, os pensamentos, as atitudes que tomamos a cada momento, a cada instante. Se o irmão fizer aí uma introspectiva, você vai ver que a todo momento você está tomando decisão. Quer ver só? Hoje você já tomou uma decisão de querer vir à igreja. Você poderia ficar em casa. Os tricolores, de repente, gostariam de ficar em casa, comemorando o título. Mas quantos tricolores nós temos aqui, amém? Estão aqui servindo a Deus, louvado seja Deus. Ih, rapaz, pastor, não é maioria não. Não, deixa quieto isso aí, irmão, isso não é de Deus não.
Vamos continuar aqui, é o que interessa. Deus abençoe, meu amado. Mas nós entendemos que as nossas decisões, elas são influenciadas por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós queremos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina a fugirmos da imoralidade sexual, dos maus pensamentos. Ela nos ensina a nós estarmos com a nossa mente repleta das coisas que são de cima, das coisas que são do Senhor. E o povo de Judá sabia disso porque eles tinham uma lei na mão, porque eles tinham o melhor de Deus em suas mãos. Mas houve a necessidade de Isaías falar: vocês ficam vivendo de passado, irmãos. Deus, ele quer fazer coisa nova na sua vida. Deus às vezes está pronto a nos abençoar. Deus por vezes está pronto a abrir as portas do céu para abençoar a minha, a nossa vida. Mas nós nos esquecemos de olhar para cima e olhamos para os nossos problemas, olhamos para os nossos vizinhos, olhamos para o nosso passado e esquecemos de olhar para a cruz de Cristo. Esquecemos de olhar para o melhor de Deus. Entender que querer o melhor de Deus é que enquanto esperamos, Deus, ele provê e nos molda. Nós lemos aqui no versículo 19 que Deus, ele ia preparar animais para servir de alimento, que ele ia tirar água de terra seca, ele ia fazer acontecer para que o povo não houvesse necessidade, e de fato isso aconteceu. Só que aí nós continuamos a resmungar e parecemos aquele desenho do Hanna-Barbera, né? Ó vida, ó azar, essas coisas só acontecem comigo. E nós nos esquecemos, irmãos, que quem está dentro de nós, quem é? O Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus. É Deus em nós. Os irmãos sabem que durante toda a história, a trajetória da humanidade, Deus, ele se apresentou dessas três formas. Lá naquele primeiro momento, quando Deus escolheu um povo para si, era Deus por nós. Era Deus que abria o mar, era Deus que fazia o alimento cair do céu, era Deus que dava condições do povo vencer as lutas. Quando Cristo, ele veio ao mundo, quando ele se fez carne, quando ele habitou entre nós, passou então a ser Deus conosco, Deus no meio de nós. Deus está aqui. E ainda no final da vida de Jesus terrena, teve 2 rapazinhos lá, a caminho de Emaús, que não perceberam a presença de Jesus Cristo. Irmãos, será que isso talvez não esteja acontecendo conosco? Deus, ele quer o melhor para nós, e enquanto nós esperamos, nós não estamos percebidos de que Deus já tem nos dado esse melhor. Deus tem nos dado a salvação. Deus tem nos dado vida eterna garantida por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava ali no caminho de Emaús, e eles discutindo porque Jesus Cristo morreu, que não sei o que seu corpo sumiu, que ninguém viu, que papapá. E Jesus Cristo mostrou para ele: estou aqui. Quantas situações na nossa vida nós desapercebemos de que Deus está conosco? Talvez por pensamentos errados, talvez por atitudes erradas. O Senhor, ele age a favor do que são seus, irmãos. No próprio livro de Isaías, no versículo 13, que nós não lemos, ele diz uma passagem que todos conhecem: operando eu, quem impedirá? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso às vezes parece ser chavão, mas na hora de vivermos isso, parece que nós nos amedrontamos. Parece que nós somos meio que Tomé. Queremos ver para crer e deixamos com isso de exercitar a fé, que é crer sem ver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Porque entender que o melhor de Deus
enquanto esperamos esse melhor de Deus, Ele vai nos moldando. Ele vai dando a Ele mesmo providencia condições. E foi a palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 7, está registrado, versículos 7 e 8, pedi e, buscar e, bater e, por quê, irmão? Porque ao que pede, ao que bate, ao que busca, encontra. É fácil assim. E tornamos tão difícil a salvação. Uma coisa que é tão fácil, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, esperar o melhor de Deus, saber que nesse esperar, nesse tempo que não é cronos, nesse tempo que não é 24 horas, nesse tempo que não é o nosso tempo, nesse tempo que não é do meu jeito, nesse tempo que não é um interruptor que eu ligo e desligo, eu quero Deus, eu não quero Deus, eu quero Deus, eu não quero Deus, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Deus. Não! É o tempo que eu devo entender que a todo instante Deus Ele quer me moldar, Deus Ele quer me usar, Deus Ele quer me transformar, Deus Ele quer que eu seja canal de bênção. E nós cantamos aqui, por isso que o Senhor usa-me. Senhor, se tiver que quebrar, quebra-me. Se tiver que esvaziar, esvazie-me. Transforma-me, encha-me e usa-me. Só que por vezes nós pulamos essa etapa. Senhor, quebra, quebrou. Senhor, transforma, transformou. Senhor, enche, encheu. Mas a música diz, usa. Nós não somos usados. Parece que nós tiramos essa parte da música. Ou pelo menos quando nós cantamos, não. Mas se de repente eu começar a fazer uma autocrítica, aí eu vou ver que eu tenho deixado de ser usado por Deus. Não porque Ele não usa, mas é porque eu não deixo ser usado. Como eu vou entender que eu devo esperar o melhor de Deus e que enquanto eu estou esperando, Deus Ele vai prover as minhas necessidades, Deus Ele vai me moldar, o próprio Santo Espírito de Deus que habita em mim, como diz lá em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deus havia falado para ele, eu vou dar para vocês animais, eu vou pôr água nos desertos, eu vou pôr águas no rio, no ermo, para dar de beber ao meu povo, para dar de beber à minha igreja, para dar de beber aos que são meus. E eu faço a pergunta, quem aqui não é do Senhor? Até os incrédulos se acham do Senhor. Eles não entendem que eles são criaturas e que se tornam filhos por adoção em Cristo Jesus. Mas se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele é do Senhor. Porque ninguém quer perder essa boquinha. Ninguém quer perder essa vaga. Ninguém quer fazer do meu pirão, da minha farinha pouca, o meu pirão primeiro. Aliás, isso querem fazer, né? Entendemos que esperar o melhor de Deus, irmãos, é quando Deus já tem nos dado esse melhor. Mas nós não estamos sabendo como utilizar desse melhor de Deus. E aí nós vemos em terceiro lugar que o nosso melhor é para a honra e para a louvor a Deus, amém? O nosso melhor não é para o nosso deleite. O nosso melhor não é para satisfazer o meu umbigo. O nosso melhor não é para satisfazer o meu ego. O nosso melhor não é para dizer que eu sou mais, eu sou o cara, que eu sou isso. O nosso melhor é para que mais sejamos servos do Senhor. E o versículo 21 vai dizer justamente isso, que esse povo que formei para mim, esse povo que eu moldei, esse povo que eu escolhi, esse povo que eu tenho abençoado, esse povo que eu tenho dado o melhor, esse povo que eu tenho feito de tudo por ele diz por que razão aí? É para que me desse louvor. O homem, irmão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para a honra e para a glorificação a Deus. O homem não foi criado para ir para o inferno. O homem não foi criado para ficar separado eternamente de Deus. Tanto que Deus, quando criou o homem, visitava o homem e ele tinha conversa. Ele tinha diálogo com Deus ali, dia a dia. Mas o pecado separou isso. O pecado afastou isso do homem. E Deus não ficou conformado. Ele deu um jeito da coisa voltar a ter comunhão.
Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, porque Ele entende que Ele te criou, porque Ele entende que Ele criou a mim, que Ele criou a cada um de nós para o louvor da sua glória, amém? Então eu não posso estar estagnado, eu não posso estar inerte ao que acontece ao meu redor, como se isso não tivesse nada a ver comigo. Quinta-feira eu vou falar aqui para os adolescentes sobre 3 gírias que por vezes nós falamos sem querer, por 3 palavras, 3 frases que nós falamos, mesmo sem entender que aquilo ali é um fundo de verdade. E digo, um fundo de verdade triste. Quando nós entendermos que o nosso melhor é para a honra e para o louvor de Deus, nós vamos ver que realmente é difícil ter que esperar o tempo de Deus em algumas áreas das nossas vidas. Mas se nós estivermos intimamente ligados ao Senhor, o tempo ele vai passar. O tempo ele vai passar rápido. E vamos perceber que realmente esse um dia tornou-se 1000 anos, mas nós não percebemos. Se dedicarmos o nosso tempo fazendo as coisas que agradam o coração de Deus, procurando estar o mais íntimo possível dEle, ficando em oração, procurando crescer espiritualmente, ministerialmente, ao invés de ficarmos procurando o melhor para as nossas vidas, nós não vamos nem perceber o tempo passar, irmãos. Quem aqui já não experimentou isso quando se faz vigília? Quando você se prostra a orar, a ajoelhar, quando você começa a orar, você tem um tempo para terminar, mas estava tão bom, e quando você percebeu, o dia amanheceu. Poxa, foi rápido, foi tão bom. Porque quando é prazeroso, irmãos, a gente não vê o tempo passar. Isso acontece nas nossas vidas. Quando você está numa coisa que você gosta de fazer, seja na sua vida secular, na sua vida de recreativa, não estou aqui fazendo contra isso, você tem mais é que realmente se divertir, você tem que... Mas você não vê o tempo passar. Mas parece que quando nós fazemos a coisa para o Senhor, as coisas têm que ser contadas. Não, o pastor toma a palavra às 8 horas, e quando for 8h30 tem que terminar. Se deu 8h31, eu já me levanto, eu não posso perder. Às vezes acontece isso, eu acho estranho, mas acontece. Não deveria acontecer, talvez o nosso prazer deveria estar na casa de Deus constantemente, mas se de repente dá 9 horas e o culto não acabou, eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar, eu tenho que ir embora, aí a pessoa vai embora. Aí para chegar em casa, é para jantar, para ver Fantástico ou para dormir. Não vai ser, com certeza, para louvar a Deus novamente. Não vai ser, com certeza, para adorar a Deus novamente. Já fez isso na igreja, mas por que essa pressa de ir embora? Mas se esqueceu que o culto começa às 7h30, mas eu cheguei 8 horas na igreja. Como é que fica isso? Deus, Ele quer o melhor de nós, porque Ele sabe que esse melhor de nós é para o louvor e a glória do seu nome. Então, como diz lá em Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, irmão, pensa nessas coisas. Se há algum louvor nisso, faça essas coisas serem verdade na sua vida. Busque primeiro o reino de Deus. Como salmista, tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita segunda, quarta e sexta. Amém? Amém não, misericórdia. Todos os dias. Porque a palavra de Deus não diz segunda, quarta e sexta não. Lá diz o quê? Dia e noite, ou seja, constantemente, irmãos. Tenha prazer. Irmão, você sabe o que significa ter prazer, não é? Uma coisa que de repente você gosta aí. Por exemplo, eu gosto muito de... Eu até estava falando com meu filho mais velho esse dia. Eu gosto muito de macarrão com carne moída. Como eu gosto dessa comida. A irmã fez, é porque a irmã está grávida, por isso que você fez, né? Mas eu gosto. De repente você gosta de jiló, né? Sei lá, também não? Tá. Mas eu gosto. E quando eu como macarrão com carne moída, eu como com prazer. Apesar de que pela minha estatura vocês já viram que eu como qualquer coisa com prazer, né? Mas eu gosto disso. E quando você gosta daquilo que você faz, ou daquilo que você come, daquilo que você veste, você parece que você descansa, você faz a coisa assim mais que em câmera lenta, para se deliciar, para saborear.
Ao contrário de quando você não faz uma coisa, você faz que meio que no supetão. Por que não ter esse prazer de estar na casa de Deus? Por que não ter esse prazer de estar meditando na palavra de Deus? O salmista, ele continuando, ele vai dizer que aquele que medita dia e noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação e que as suas folhas não vão cair. E depois ele faz comparação que os ímpios não são assim, porque eles são como o vento que o moinho espalha. Porque eles não vão subsistir no juízo, mas serão condenados. Mas aquele que pertence ao Senhor viverá eternamente. Então, por que já não aproveitar esse melhor de Deus aqui na terra, irmãos? Por que não já aproveitar agora que sou servo do Senhor, que eu tenho uma vida transformada para o Senhor? Entender que o nosso melhor deve ser para exaltar a Deus. Portanto, irmãos, quer comais, isso está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Quer bebeis ou fazeis qualquer outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Fazei para glorificar a Deus. No que eu penso, aonde eu coloco a minha mão, aonde eu coloco meus pés, aquilo que eu vejo, seja em casa, ao vivo, pela internet, que seja para glorificar a Deus. Porque de Deus eu não escondo nada. Diante de Deus todas as coisas são patentes. De repente eu consigo esconder da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja, do meu pastor, mas eu não consigo esconder de Deus. Então eu não posso deixar que os maus pensamentos sejam o que domine a minha vida, que as más atitudes sejam o que dominem o meu ser. Se eu entendo que o melhor de Deus é para não uma coisa tão futura, mas é para eu já estar experimentando. Porque o meu melhor ele já deu, foi Cristo Jesus, quando ele morreu por mim na cruz, amém? Quando ele morreu por você na cruz, irmão. Quando ele morreu por cada um de nós. Quando ele deu o seu melhor, olha isso, que bacana. Deus, ele deu o seu melhor, Cristo, para morrer por mim, por você, irmão. Deus não deu arranjo. Deus não deu jeitinho. Deus não deu arrume. Deus não deu quebra-galho. Deus deu o melhor. Deu o sangue de Cristo. Deus deu o próprio Deus para nós termos o melhor de Deus. Eu não posso largar isso. Eu não posso desmerecer o que Deus fez por mim. É por isso que o apóstolo ele vai dizer que ele era miserável. Porque ele entendia isso. Isso já estava impregnado na sua mente e na sua vida, que por mais que ele fizesse, ele não ia chegar nunca ao que Deus fez por ele. Esse deve ser o nosso sentimento, irmãos, não para que nós fiquemos, meio que acanhados como um cachorrinho, não, mas para que o que eu quero fazer tem que ir melhor. Eu tenho que me vestir, é melhor para Deus. Qual é o culto que eu vou? Culto de manhã. Culto de manhã eu posso ir de bermuda jeans, eu posso ir de chinelo. Aí o culto da noite eu vou de vestido. Por quê? O melhor para Deus tem que ser domingo de manhã, domingo à noite. O melhor para Deus tem que ser a todo tempo. E a gente percebe, irmãos, que reclamamos ou podemos até querer julgar o povo de Deus aqui que não estava entendendo esse melhor de Deus aqui. Mas por vezes nós estamos fazendo o mesmo. Porque nós já temos o melhor de Deus, nós não estamos sabendo aproveitar. O Senhor tem o melhor para cada um dos seus filhos. Devemos saber que o nosso Deus nunca chega atrasado, que sua hora é a mais perfeita e a sua maneira de proceder é a mais linda. Portanto, o melhor de Deus é esperar o melhor que Deus tem para a sua vida. Mas enquanto eu espero que eu viva Ele, que eu assuma compromisso com Ele, que eu não espere chegar ao final do ano para fazer uma retrospectiva 2012, ver o que eu fiz, o que eu não fiz, e aí querer fazer uma nova aliança. Começa janeiro de 2013 com todo aquele gás, Coca-Cola. Abriu Coca-Cola, acaba o gás, vira xarope. Sejamos sim água, sejamos sim a água que é limpa em todo momento, sejamos sim luz que ilumine as trevas, sejamos sim sal que salgue
um mundo insosso, um mundo que vive em pecado, que vivamos esse melhor de Deus com a minha vida, com as minhas experiências do passado, mas não para ficar lembrando do passado, mas para que me sirva de lição, para que eu seja melhor hoje, esperando o meu Deus amanhã. Para que a minha vida eterna não comece quando eu morrer, mas que se inicie aqui na terra enquanto eu estou aqui. Enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho condições de querer esse melhor de Deus, eu preciso me dar a Ele. E isso, irmão, é comprometimento. Isso é compromisso com o Senhor. E eu gostaria nesse momento de estar em oração juntamente com a igreja. E eu gostaria que você parasse por um tempo. Nós estamos encerrando já. E a pergunta que eu vou fazer é essa. Já fiz, vou repeti-la. Eu tenho sido o melhor de Deus? O irmão, a irmã, um amigo que está aqui nessa noite, que ainda não tem experiência com Cristo, você sabe que Deus já te deu o melhor, Cristo. Mas eu tenho sido esse melhor de Deus. Eu gostaria de chamar o ministério aqui. E enquanto nós estivermos cantando este cântico, ele vai diz que bom é estar te servindo com compromisso contigo. Diz que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você fizesse aí realmente assim uma breve introspectiva da sua vida. E sem querer que carapuça sirva, não é nada disso, não. Sem querer que julgue, não é nada disso. Mas você tem consciência de qual tem sido o seu melhor. Esse seu melhor é o melhor que Deus tem se agradado. E enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que, se você realmente quiser posicionar-se de uma forma diferente a partir de hoje na sua vida, irmãos. E em nome de Jesus eu peço com todo carinho, não faça isso porque você está motivado, mas faça isso porque você entende que você pode fazer mais pelo Senhor, mas não tem feito. Você pode ser mais usado pelo Senhor, mas não tem sido usado. E como eu disse, não é porque Deus não quer, é porque eu não tenho deixado. Mas se você quer mudar isso na sua vida espiritual, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar junto. Eu preciso disso a cada dia. A palavra de Deus diz que o cair ele é do homem, o levantar ele é de Deus. Mas eu preciso deixar Deus agir na minha vida. E como nós lemos em Isaías 43, agindo Deus, irmãos, não tem poder nenhum debaixo da terra, sobre a terra ou acima do céu, que tem capacidade de impedir a ação de Deus em sua vida. Não tem. Mas existe uma pessoa que pode impedir isso: eu. Olha como é que são as coisas. Deus não quer isso. Vamos louvar o Senhor. E eu gostaria que, se você realmente deseja assumir um compromisso com o Senhor, assumir sim um compromisso com a sua igreja, assumir sim um compromisso com o seu pastor, com a sua família. Senhor, eu quero dar o meu melhor a Ti. Talvez eu seja limitado, não importa. Talvez eu tenha dificuldades, não importa. Mas Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele vai te mostrar. Deus vai te providenciar meios. Deus vai dar os avestruz que você precisa. Deus vai dar os dragões que você precisa. Deus vai dar o alimento, a água que você necessita. Eu só preciso deixar que Deus me molde. E isso não depende de Deus, depende de mim. Vamos louvar o Senhor. Não existe nada melhor. Que seja uma oração verdadeira diante de Deus. Que seja prazeroso para você a presença de Deus continuamente na sua vida. As circunstâncias não devem abalar, afetar a sua fé em Deus. Seguro estou em Ti, Ó Deus. seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Olha só que bonito. Nós também, para louvor da glória de Deus. Nós também
pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. É assim que Deus quer te encontrar, ó. Bom é estar te servindo. De que forma? Com compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Eu gostaria de estar orando com você. E se você entende que você quer ser esse melhor de Deus, eu gostaria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Eu gostaria que você se desprendesse do seu eu. Se você se desprendesse daquilo que talvez esteja te impedindo de Deus agir completamente na sua vida. Deixa Deus falar. Deixa Deus moldar. Não impeça a ação do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, há mais alguém? Coloca a sua vida diante de Deus, irmãos. Você não vai estar dizendo que você para a igreja que você está com pecado, não. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado, eu quero ser usado, eu quero, Senhor, compromisso contigo. Isso eu não quero, Senhor, que seja cântico, eu quero que seja vida na minha vida, eu quero que seja verdade. Em nome de Jesus, isso pode ser verdade, irmãos. Nós podemos ser os heróis da fé de hoje. Nós podemos ser as pessoas que abalarão o mundo. Nós podemos ser as pessoas que irão transformar Rio das Ostras, Brasil, o mundo. Como cantamos, isso depende de mim. Eu quero compromisso. Há mais alguém? Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, Ele esquadrinhe as nossas vidas. A gente vai orar que, Senhor, eu quero permitir isso. Eu quero permitir que o Senhor me use, que o Senhor me transforme, porque eu quero esse melhor. Eu já tenho recebido esse melhor, Senhor, mas eu não quero ser um povo teu que não soube aproveitar o seu melhor, mas eu quero sim ser um filho teu, que a cada instante da minha vida eu saiba aproveitar o que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Nós vamos orar e assim estaremos encerrando. Abaixe sua cabeça. Coloque também o seu coração diante de Deus. Se você puder colocar sua mão no seu coração, como um ato de realmente, se você está entregando a sua vida, o seu coração diante de Deus. Senhor, nós vamos orar ao Senhor. Pai de amor, sonda, ó Deus, sonda, ó Deus, o coração de cada um de nós. Ó Deus, por vezes nossos pensamentos nos levam a pensar coisas erradas, coisas, Senhor, que nós temos consciência de que são feias, de que são impuras, de que são desagradáveis a Ti, mas que isso não domine o nosso coração, que isso não seja o que vai nos guiar, para que nós não deixemos passar de pensamento e cortemos isso pela raiz, para que sim as nossas atitudes sejam agradáveis ao Senhor. Os teus servos estão diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece qual a necessidade de cada um. O Senhor conhece qual a área da vida dos teus servos precisa ser moldada. Em que circunstância, em que situação nós precisamos deixar o teu Espírito agir de uma forma mais plena. Por isso, ó Deus, não quero ser eu, não queremos ser nós quem vai impedir a tua ação.
Eu tenho, Senhor, por certo de que poderei continuar falhando, mas eu quero falhar com o objetivo de acertar. Eu quero falhar com o sentido de querer buscar esse melhor que Tu tens para a minha vida e por certo os Teus servos que estão aqui também, para a vida deles. Continue a trabalhar na vida desta igreja, Senhor, os projetos, as intenções dos Teus servos, dos corações, mas que acima de tudo sejam para a promoção, para a glorificação do Teu nome, seja para que uma igreja seja fortalecida no Senhor, para que vidas sejam vidas que abalem o mundo com as transformações, ao ponto de nós deixarmos curiosos o mundo. Que povo é esse? Que povo é esse que não se cala? Que povo é esse que não se cansa de exaltar o nome de Deus? São os Seus escolhidos, é a noiva de Cristo, é a Sua igreja, Pai. Sejamos nós essa igreja, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Assuma esse compromisso diante de Deus, não diante da igreja apenas, mas diante de Deus. Busque o melhor que Deus já tem para a sua vida. Deus abençoe a vida dos irmãos. Pastor. Amém. Amém. Não sei se estava esperando tudo de novo, né? Queridos, tem aqui algum comunicado que eu não poderia deixar de fazer? Tá bom, pastor. Deus continue abençoando poderosamente. Nossos adolescentes, os adolescentes aí, fiquem de pé, por favor, aí. Adolescentes. Adoletibro, melhor dizendo, né? Olha essa turma bonita. Pode sentar, pode sentar. Papai, mamãe, irmãos da igreja, olha só. Como você já sabe, como já está sendo anunciado, nós teremos a partir de quinta-feira o nosso congresso dos adolescentes, onde estão convidando os amigos, convidando adolescentes de outras igrejas, convidando a galera, né? Adolescente convida a galera. E acontece o seguinte: a partir de quinta-feira à noite os cultos vão estar acontecendo aqui. Mas os nossos adolescentes, os adolescentes da igreja, junto ao congresso, vão estar realizando uma campadrento. Ou seja, eles vão permanecer aqui, vão passar o dia junto nesse feriadão, vão estar com projetos, com programas, com estudos, com bate-papo, com momento de lazer. Então o que acontece? Para quem tem adolescente em casa sabe que essa turma come, né? Come. Então, eu estou aqui em nome dos conselheiros, que eles ainda estão na obra missionária, né? Estão se preparando para retornar. Estes irmãos, eles precisam do apoio, né? Os nossos meninos são adolescentes. Então, papai e mamãe, eu quero pedir a você, procure a irmã Vilma, procure também a irmã Mariana, esteja aí se prontificando a ajudar com 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, né? Um pouquinho aqui, eles têm aí já a relação do que eles precisam. Então, pais, se não for com vocês, eu não sei com quem a gente vai poder contar. Você também que não tem pai adolescente, né? Eu não tenho pai adolescente, mas eu também quero ajudar. Então vamos ajudar para que os nossos meninos, a inscrição me parece estão em torno aí de 40 meninos e meninas que vão estar, não é isso? 40, não é, Mariana? É mais ou menos 40, alguém me falou, 40 adolescentes que vão estar passando esse feriadão. Então dê o seu apoio, porque como eu disse, essa turma come, né? Come. Também quero dizer aos irmãos, o pastor Alexandre fez a gente convite aí para o dia 8, mas estou aqui com convite de casamento. Quem é que vai casar dia 8 de dezembro aqui na nossa igreja? Quem? Mary Anderson, né? Ninguém casa sozinho, né? Pois é, mas entendemos o recado. A propósito, a gente deve estar orando. Eu não sei se Tiago, Anderson, eu não os vi. Devemos estar orando, né, pela irmã Marlene, a mamãe deles. Está aí se recuperando. Teve
choque, né, muito grande durante esses dias. Sei que a emoção é grande, o filhinho está aí para se casar, então eu entendo isso, mas devemos estar orando para o Senhor estar aí abençoando a nossa irmã. No dia 8 de dezembro, o seu casamento vai estar exposto ali no mural para todos participarmos. Também, irmãos, no dia 1º de dezembro, fui de frente para trás, né? No dia 1º de dezembro, a minha amada esposa havia organizado com os juniores um passeio ali no Riacho Doce, não é isso o meu nome? É Riacho Doce, está aqui, está lá, isso ali, ó. Aqui não, ali está escrito, né? Então eu conversando com ela, nós havíamos pensado também, sentei com os irmãos vice-moderadores, de fazermos um dia ainda esse ano para a liderança da igreja. Então vamos juntar tudo, vamos juntar essa ideia maravilhosa e vamos todos nós para lá. Eu quero desafiar a igreja, desafiar os irmãos a passarmos um dia abençoado. É o 1º dia de dezembro, vamos entrar aí num clima de Natal, né? Lá tem muitos brinquedos infláveis, tem touro mecânico. Eu já montei naquele touro, ouvi dizer que está até na internet. Eu montado naquele touro, dominando lá aquele touro mecânico lá. Dei uma aula lá de montaria, né? Então é um local espaçoso. Você tem lá 8 piscinas, muitos brinquedos, muita coisa legais mesmo, para a gente poder passar um dia ali brincando. E aí é importante o seguinte: a entrada eles estão cobrando R$20. R$20 para você passar o dia lá. As piscinas precisam estar ligadas, tem gastos infláveis e é realmente um negócio muito bonito. Eu já tive algumas oportunidades lá. Então R$20 é a entrada e mais R$10 a alimentação. Então vai ficar R$30 por pessoa para a gente passar o dia lá. Sendo que crianças até 5 anos não pagam, crianças de 6 a 12 anos pagam R$10 a entrada. Então esteja atento. Quem tem acima, né? Quem tem de 13 anos em diante vai pagar R$20 para passar o dia, mais R$10 de alimentação. Então R$30. Quem tem menos de 12 anos, quem tem 12 anos, de 6 a 12 anos, paga R$10 de alimentação, mais R$10 a sua estadia lá durante esse dia maravilhoso, 1º de dezembro. Então eu quero desafiar os irmãos. Procure a minha amada, dê o seu nome ainda hoje, e você pode passar o dinheiro até o dia 25 de novembro. Interessante é o seguinte, irmãos, lá é um local imenso, né? E se nós tivermos 100 pessoas, eles reservam o local só para nós. Então a gente tem que dar essa resposta, não pode deixar para depois, porque senão eles vão abrir. Se formos lá só com 30, 40, só as crianças, o que vai acontecer? Eles vão deixar aberto para que outras pessoas possam passar o dia lá. E não que isso seja ruim, mas você nunca sabe o que as outras pessoas vão levar, o que elas vão fazer lá. Então se nós pudéssemos fechar apenas com o nosso grupo, seria muito importante. Eu quero então desafiar os irmãos. Procure a minha amada, se informem e veja como a gente pode participar desse momento bonito, desse momento gostoso de lazer, né? Festivo na nossa vida de igreja. Amém? Amanhã, fala, Dudu. Depois do culto, você quer ter uma palavra com eles? É isso? Entendi, eu não estava entendendo. Amanhã nós estaremos novamente lá no... Aonde mesmo? Vila Olímpica. Sandrinho está ligado, o resto está todo mundo desligado, né? Na Vila Olímpica. Amanhã vem Marquinhos Gomes. Você mesmo. A condução é independente. Então, procura a Débora, ver com ela, ver os detalhes com ela, como é que vai fazer, como vai, ela passa as informações. Então amanhã, ali na Vila Olímpica, nós estaremos com um show, né, nessa proposta de Marcha para Jesus dos Bairros. Eu quero te fazer um desafio. Estou sempre desafiando os irmãos a participarmos desses momentos. O poder público constituído tem nos dado autorização de segunda após segunda. Gente, isso nunca aconteceu, pelo menos na nossa cidade não. Eu não ouvi os cantores que estão vindo, e eles estão cientes do projeto que está acontecendo, pessoal que vem de outras regiões. Se você quer saber, veio gente de São Francisco do Itabapoana, uma senhora não crente,
de São Francisco do Itabapé, vem de longe, tá vendo? De São Francisco. Eu perguntei para ela: a senhora está passeando aqui na cidade? Ela disse: não, eu vim exclusivamente para o show, meu filho. E ela estava lá com uma filhinha de 10 anos que nasceu com uma deficiência, ela, com falta de oxigênio no cérebro. Estava ela e a filhinha. A senhora veio com mais alguém? Não, vim eu e minha filhinha, nós viemos de ônibus e vamos voltar ainda. Eu perguntei: a senhora congrega em qual igreja lá em São Francisco do Itabapona? Em nenhuma. E o que a senhora veio fazer aqui à frente? Eu vim tomando a minha decisão ao lado de Jesus. Eu então a desafiei, está voltando para a terrinha dela, né? Procurar uma igreja evangélica que está lá firme com Jesus, está vendo? Terrinha, terra abençoada. Terrinha é carinho, né? Terrinha a gente fala assim quando é carinho, né? Eu conheço, é terrinha. E é terrinha abençoada. Quanta gente abençoada nós não temos de São Francisco, da Buena, né? Você não pode falar mal da Buena por aqui, que fica difícil, né? Então, amanhã nós estaremos lá nesse momento gostoso, nesse momento bonito, é um momento profético. O pastor Francisco Machado, da Segunda Igreja, será o pregador amanhã lá. Eu quero desafiar vocês a estarmos participando desse momento bonito. Amém? É pastor Amós que está aí? Pastor Amós, esposa? Deus abençoe, amado. Prazer em tê-lo conosco. Tivemos lá também em Cantagalo, né? Nessa marcha para Jesus. Passamos por lá também com Regis Danésio. Meu irmão, minha irmã, olhe para quem está do seu lado. Dê aí uma boa semana em nome de Jesus. Declare a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Deus te abençoe. Vá em paz.